Olá! Saúde em seu lar de hoje, vamos tratar de um assunto que gera muitas dúvidas. Será que o meu filho está atrasado para falar? Quando é o normal? Quando é o normal de estar fazendo uma frase ou duas palavras? E eu tenho o prazer de receber aqui a Vânia, que é fonoaudióloga, e vai conversar conosco sobre a fala e os distúrbios mais comuns da fala. E o que deve chamar a atenção dos pais. Muito obrigada, viu, Vânia, pela presença. Eu que agradeço. E aí, Vânia, antes da gente entrar, vamos dizer, nas patologias, nos problemas, nos distúrbios, eu queria que você falasse um pouquinho do desenvolvimento da linguagem na criança. Então, mesmo antes dela começar, a criança começar a falar, né, ela já tem um desenvolvimento próprio dela e a gente começa a ver essa evolução dos 6 meses em diante, quando ela começa o balbucio, né, a repetição de sons, muitas vezes, o babá, papá, cacá, gagá, que são sons guturais para ela ficar em posição deitada. Sim. Depois ela vai desenvolvendo isso, né? Aos 12 meses ela começa já a emitir alguns sons, já palavras maiores um pouquinho, já percebe quando ela é chamada pelo próprio nome, relaciona-se melhor com o adulto. Aos 18 meses ela já começa uma evolução melhor, já fala umas frases mais curtas, tem um contato social maior e que vai evoluindo paulatinamente, né? Aos 24 meses, ela aos 2 anos, né? Ela já começa uma evolução mais satisfatória, frases são mais complexas. Aos 3 anos, ela começa já frases comuns com 2 anos já. Comuns, com 2 palavras. Já, normalmente. Com 3 anos, ela já começa frases mais amplas, né? Mas ainda tem algumas trocas, omissões. Aos 4 ela começa já um desempenho melhor. Consegue contar uma historinha? Conta história, elabora, joga, ela relaciona tudo dentro do contexto, mas ainda com umas trocas. Ainda é normal. A gente tem que ver que isso aí está dentro do parâmetro. Certo. Aos 5 ela já tem uma aquisição normal e completa dessa fala, né? E o que é esperado? Isso, doutora Regina, a gente não pode falar o tempo inteiro que está errado, está alterado. Às vezes eu recebo crianças com 2 anos que já tem uma fala até que boa, uma comunicação oral boa, com algumas trocas. Isso a gente, quanto mais estimular, né, mais você tem a resposta efetiva. Ô, Vânia, você falou uma coisa interessante. Uma criança que ela fica só com a mãe o dia todo. Sim. Não tem um irmãozinho, tem os seus 2 anos e meio, 3, não frequenta creche, não frequenta nada. Não tem tanto estímulo e acaba que dentro do processo, mesmo que normal, há um atraso. Sim. Com certeza. Sim, tem. E a gente vê que as mães hoje, nesse momento, principalmente da pandemia, que a gente está vendo mais, né? As crianças não estão sendo muito estimuladas com relação à verbalização, né? Então, essa situação do eletroeletrônico veio para atrapalhar muito o desenvolvimento dessa linguagem, da aquisição dessa linguagem. Então, a gente precisa estar estimulando mais. Se ela está sozinha com a mãe tem que procurar alternativas para estimular essa linguagem. Conversar com a criança com contato no olho, várias vezes repetindo a palavra, sendo concisa, falando dentro da idade cronológica dela, né? A gente tem que estar fazendo, propiciando. O estímulo é muito importante. Sem sombra de dúvida, propiciar o tempo inteiro isso, né? Conversar. Conversar e, por exemplo, em brincadeiras, em jogos, joguinhos, né? em passeios na praça, no jardim, num parque. Conversar, falando, explicando, dando nome, nomeando, conceituando. Isso a gente não está percebendo que esteja acontecendo. Dentro do fisiologismo ainda, da fala, né, da linguagem, as mães que, por exemplo, a criança, vamos supor uma faixa etária aí de 2 aninhos, 3 anos, tudo que ela quer, ela mostra, a mãe vai dar. Pois é, isso não favorece. Isso aí é um erro que eu, como pediatra, durante a minha abordagem na anamnese, eu pergunto, a mãe fala, minha criança não fala, não faz frase,
está com 4 aninhos já. Mas por quê? Tudo que a criança pede, mostra, a mãe vai dar. Então eu queria que você orientasse isso. Essa situação a gente vê no dia a dia, né? Que a maior queixa que vem pra gente, ou no SUS ou no consultório, é essa. Meu filho não fala, mas de que maneira você lidar com seu filho no dia a dia? Como é que é a forma que você fala com ele diariamente? Você estimula, você repete a palavra, você explica para qual é o conceito desta palavra, né? Para que serve? Vamos repetir várias vezes, usando os canais auditivos, cada hora falando de um lado de uma orelha, bem próximo, ou de frente com ele, e repetir. Você quer água? Ele fica, e você facilita e oferece. Então, aí você não está estimulando o seu filho, ou o cuidador, ou quem ficar com a criança, né? Exato. Porque hoje a gente tem várias pessoas ao cuidar da criança, né? Então, precisa estar fazendo isso no dia a dia mesmo. Vânia, uma coisa que é interessante também, e que eu queria que você abordasse, isso é coisa do dia a dia que a gente... Sim, nós, profissionais, o pediatra, você que é fono, tudo, fonoaudiologista, a criança que fala errado, às vezes já está numa faixa etária um pouco mais avançada, tipo 4 aninhos, até mesmo 5 aninhos, todo mundo acha uma belezinha. Isso daí eu considero um problema. E é problema mesmo, porque a gente orienta e a gente vê muito, hoje tem tanto contato assim, com relação a essa oralidade hoje, que quanto mais o estímulo precoce, a resposta é muito mais efetiva, né? Sim. Então, o que a gente observa? Falar com a família e orientar que tem que falar corretamente e chamar atenção para o erro, né? E se aí tem que observar se essa criança tem muitas trocas, muitas omissões, substituições de sons, né? Certo. E ela precisa ser alertada pelo pediatra, pelo otorrino, por quais especialistas ela for, ou até alguém que seja próximo a ela, que observe essa troca, falar que precisa estar corrigindo, né? Que precisa estar chamando a atenção. Para o erro, né? Eu falo isso porque é muito comum criança maiorzinha falar errado e os avós, a mãe, os pais achar que está muito bonitinho. Não, tem que estar corrigindo. E depois quer corrigir, não dá mais tempo. Não é isso? Bom, diante disso, vocês viram que existe aí toda uma fase de desenvolvimento normal. Claro que nada é matemático, né? Claro, uma criança pode ser mais rápida, outra mais lenta, depende do estímulo familiar e tudo mais. No próximo bloco, nós já vamos falar sobre os distúrbios, quando é problema e quando não é problema. Quero convidar você a se inscrever no canal, já estamos aí com 95 mil inscritos no canal do YouTube. Doutora Regina Cioff, fico muito feliz, quero já agradecer a confiança no Saúde em Seu Lar, a confiança em todos nós, todos os profissionais envolvidos que vêm aqui colaborar conosco, como o caso hoje da Vânia, falar sobre distúrbio da fala. E também lembrar que o programa vai pelo Instagram, Facebook e pelo YouTube, né? E também que você encaminhe sugestões do programa, como o que você gostaria que eu falasse aqui. Também nós vamos fazer flashes de alguns temas, e para que a gente possa fazer esse flash de alguns temas, eu gostaria muito que você colocasse, né, que tema que você quer que eu aborde, o que você quer que eu responda. É aquilo que eu digo, o que eu sei, eu vou responder, o que eu não sei, eu vou procurar saber para responder, tá bem? Eu volto um minuto aqui com a Vânia, não saia daí. Transformar um pedaço de pano em uma cabana encantada. Um palito de picolé numa varinha mágica. Uma caixa de papelão em um foguete interestelar. Estimular a criatividade de nossas crianças é essencial para um futuro melhor. Uma saúde de ferro começa pelo cuidar. Feliz Mês das Crianças. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
Fundada em 1904, a Santa Casa de Poços de Caldas está desde 1964 em seu atual prédio e passa atualmente por um processo de profunda transformação, com modernização em todas as suas áreas de atendimento. O serviço de terapia renal substitutiva da Santa Casa de Poços realiza em média 1.500 sessões de hemodiálise por mês, com pacientes divididos em 3 turnos, e oferece as modalidades hemodiálise e diálise peritoneal. O Laboratório de Análises Clínicas da Santa Casa conta com atendimento 24 horas. Realiza análise em todos os segmentos de análises clínicas com rapidez e qualidade. Santa Casa de Poços de Caldas. Vai ficar tudo bem. Bem, estamos de volta com o Saúde em seu Lar. Estou aqui com a Vânia, que acabou de me corrigir aqui. Não se fala em fonoaudiologista, é fonoaudióloga ou fonoaudiólogo, tá? Já fazendo a correção. Bem, distúrbio da fala, da linguagem. Quando que você considera que esta criança, olha, ela precisa ser acompanhada de perto? Ou não? Olha, esta criança, após a avaliação da especialidade, dizer, não, essa criança, ela está tudo bem e orienta a mãe. Como é que é essa divisão? A gente tem sinais e sintomas que são indicativos de um atraso de fala e linguagem. Pelo menos aos 2 anos de idade, a criança não verbaliza, não fala uma palavra, só movimenta por gestos, vocalizações, às vezes sussurros e um contato social assim muito precário. Sim. Esse é o momento. Após 2 anos de idade, hoje o tratamento é precoce, né? Os estímulos devem ser precoces. Então, quanto mais cedo ser detectado isso pelos pais, e esta é a incidência que a gente tem recebido de neuropediatras, de pediatras, de otorrino, das crianças que estão vindo nessa vertente, com esse atraso cada vez mais intenso, né? Então, é importante que seja já detectado e seja a família orientada para procurar, aonde for possível, as especialidades, né? Para ser encaminhada para a fonoaudióloga. Tudo antes. É muito importante, né, Vânia, a gente dizer o seguinte: hoje nós temos dentro da triagem neonatal o teste da orelhinha. É fundamental o teste da orelhinha, porque se a criança tem algum déficit, já vai atuar aí. Porque anteriormente ao teste da orelhinha, lá atrás, muitas crianças às vezes tinham problema de surdez, por isso não aprendiam a falar, não era detectado. E além do teste da orelhinha, né, doutora, ajudando a lembrá-la, tem o teste da linguinha, que já está sendo implementado, né? Que é importante, que é a anquiloglossia tratada precocemente. Quando bebê, a criança suga muito melhor, faz a deglutição, né? Prepara para o desenvolvimento da língua para a oralidade, né? Muito bem lembrado. Inclusive, é um projeto que eu estou entrando para implantar obrigatório aqui em nossa cidade. Nós estamos precisando, porque o trabalho ainda não está muito... do teste da linguinha ainda está bem... Está precário ainda, né? Está bem míopezinho ali, né? Bom, mas assim, você disse uma criança... Você até colocou agora, tipo, 2 anos. Se essa criança fez um teste da orelhinha, tá tudo ok. Passou, presente, tudo certinho. Teste da linguinha, tá tudo bem. E não fala, qual que é a primeira providência? Assim, o pediatra, o neuropediatra, o otorrino são as especialidades que acabam encaminhando, né? Neuropediatra, pediatra. São as mais, que mais encaminham. Como é que vocês abordam isso? A primeira situação é a questão familiar mesmo? A gente tem que fazer uma anamnese e colher os dados, saber se tem histórico familiar, saber como é que a criança está desenvolvendo essa linguagem em casa, se ela é estimulada ou não, se os pais são ausentes no estímulo, né? Até na oferta da alimentação, como é que é feita, né? Se essa oferta de alimentos é alimentos sólidos já, se eu recebo muitas crianças que até os 2 anos comem sopa,
Quer dizer, tudo que não favorece o desempenho dessa lábio, língua, bochecha, essa motricidade oral para exercer a função da fala, né? Tá. Então a gente precisa tá conhecendo melhor essa criança e a sua família para poder fazer assim com uma anamnese, com orientação, para a gente modificar ou então estimular de outra forma, né? Mas é aí que é interessante. Então você detecta que aquela criança está com atraso realmente. Atraso. E aí existem o quê? São várias sessões que vocês têm que fazer. A gente faz uma avaliação e a gente vê, olha, ela está com atraso, precisa disso, vamos modificar e vamos começar um tratamento terapêutico. Né? A gente precisa fazer um tratamento terapêutico para ver a evolução disso. Uhum. Se dentro de um tempo, pelo menos 5, 6 meses, ela não te dá uma resposta efetiva, aí a gente encaminha para a gente ver se isso é um retardo na aquisição da fala importante. Seria mais um problema neurológico. Mais abrangente para a gente ver. Porque a criança que tem um retardo na aquisição da fala simples, se ela tiver um prejuízo em que altera a fala e a linguagem, mas que não tenha etiologia neurológica, né, de privação do meio, ambiental, mas ela tem tudo social e tudo que favoreça, eu acho que ela responde bem. Responde. Se não, a gente tem que ver se tem um quadro neurológico, aprofundar. Agora é interessante, existem alguns casos também que a criança, por exemplo, inclusive eu vou deixar a pergunta no ar aí para o próximo bloco, a criança tem lá 5 anos e tudo correndo bem, com estímulo, com tudo, ela tem a linguagem dela de uma forma mais completa, certo? 5 aninhos. De repente, essa criança tem essa linguagem e ela começa a retroceder, ela começa a regredir. Eu não sei o termo aqui que você colocou, disfluência. A disfluência é uma gagueira, uma alteração leve, que a gente não considera gagueira antes dos 5 anos, para até ela obter todos os sinais da língua. Entendi. Então, antes de a gente ter essa observação, essa evolução do quadro fonêmico que ela tem que ter, antes dos 5 a gente já não começa a patologizar a criança, né? Que tem uma gagueira, porque ela ainda está adquirindo os sons da fala. Depois disso, muitas das vezes que a gente vê esse quadro de gagueira é quando a criança tem nascimento de um filho dentro desse tempo, de um irmãozinho, a chegada de um irmão, separação dos pais, uma perda, né? Mudança do ambiente escolar, mudança de escola, né? Alguns quadros que a gente justifica que seja emocional. Mas se essa criança já tem um quadro de convulsão, epilepsia, alguns quadros assim que é neurológico, algum trauma que teve queda com cabeça, alguma coisa que deu alguma alteração, às vezes entra nessa conjugação aí associada a essa gagueira. Certo. Então a gente tem que saber o que está ocorrendo. Tudo é uma conjuntura, né? Conjuntura. Não é uma coisa matemática, né? Sem sombra de dúvida. Tá, então a disfluência é a gagueira. Tá. Uma criança de 6, 7 anos com gagueira não é normal, né? Então aí você já tem que ver, por quê? Saber também, conhecer essa situação para ver como que você vai conduzir a terapêutica. Porque quando é emocional e tem essas situações, muitas das vezes você consegue adequar, mas aí precisa de um apoio psicológico também. Às vezes precisa encaminhar para equipe multidisciplinar, né? Pelo menos os dois. A fono e a psicologia já dá uma resposta bem efetiva. Tá bem. Nós vamos para mais um intervalinho. Quero lembrar você do canal do YouTube e pedir a você que se inscreva no canal. Graças a você, nós estamos atingindo os 95 mil inscritos e é com muito carinho que nós chegamos até você com informações que acabam sim fazendo diferença na sua vida. Eu volto em um minuto aqui com a Vânia falando desse assunto que é importante e que tem muitas mãezinhas com dúvidas. Volte já. Clinoftalmo Laser, há mais de 25 anos atende Poços de Caldas e região nas mais diversas especialidades da oftalmologia, a realização de exames, consultas e cirurgias. Clinoftalmo Laser, liberdade para seus olhos. Quando você se prepara para viajar, 2 coisas são muito importantes: sua documentação em ordem e a sua mala bem organizada. Da mesma forma, a Circular e Turismo está preparada para você viajar com muita segurança e conforto. Frota composta por ônibus, vans e carros executivos com manutenção preventiva permanente. Motoristas profissionais e qualificados.
Toda a documentação necessária em todos os níveis, municipal, estadual e federal, para você viajar com muito mais segurança. Romarias, excursões, pacotes de viagem e transporte executivo. Estamos combinados? Você se prepara para viajar e a Circular e Turismo prepara tudo para a sua viagem ser tranquila, confortável e segura. Circular e Turismo. Ligue 3712-5083. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, sua segurança. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar, no último bloco. Quem perdeu os primeiros blocos, muito interessante, uma conversa bem tranquila com a Vânia aqui, que é a fonoaudióloga. Ô Vânia, no teu dia a dia, né, você é uma profissional já, tem uma estrada aí, vamos dizer assim, né, assim como eu, quais são as queixas mais frequentes que chegam até você? Então, a maioria das crianças vem com esse atraso de fala, né? A maioria deles demorou para falar, está demorando, fala pouco, e as mães vêm todas ansiosas com essas queixas. E então é o atraso de fala, e o atraso de fala assim alterado que a gente não sabe. Que a criança falava, parou de falar, diminuiu o contato social, está agressiva, está com um desajuste emocional, começa a estar com alimentação seletiva. Então, a gente tem que analisar, porque confunde muito o atraso de fala com o autismo. Então, muitas vezes a gente acha que é um diagnóstico e avaliando melhor, e aí quanto mais cedo a gente começar a intervenção, mais favorável é, né? E a gente recebe também as crianças com desvios fonológicos, que são aquelas alterações, a criança já está falando bem, verbaliza, mas tem muitas trocas. Então, as mães vêm com 3, 4 anos, encaminhado, né, pelos pediatras, pelos psicólogos, às vezes, pelos otorrinos, para essa procura, porque elas têm trocas na fala. Troca de letras, sons né? na fala, de sons, né? De fonemas. Então, essa é a procura. A gente também tem, agora a gente está com muita incidência de suspeita de autismo, que o neuropediatra encaminha, né, que é o TEA, né, transtorno de espectro autista, e que vem muito com esse diagnóstico. Muitas vezes é um diagnóstico de um autismo leve, Sim. que dá uma resposta efetiva, e o que eu atendo também crianças até maiores, que conseguem realizar, que leem bem, que têm compreensão. Quer dizer, tudo quando tratado mais precocemente, a resposta é efetiva, né? Essa questão do TEA, do transtorno de espectro autista, o que é mais interessante e importante é que está se pensando mais no problema. Pois é. Principalmente, vamos pegar aqui na ponta da linha ali, o pediatra. Ah, sim. Né? Não se pensava tanto. Não, o transtorno de espectro autista é aquele clássico, aquela tríade clássica. E não é mais assim. Já mudou, graças a Deus, todos os profissionais estão mais atentos, os pediatras, para dar os encaminhamentos para fonoaudiologista, fonoaudióloga, para psicóloga, terapia ocupacional, né? Porque realmente é algo que confunde. Eu queria assim, só exemplificar aqui. Esses dias eu atendi uma criança. A criança, ela já vai para quase 2 aninhos. Sim. Essa criança, eu pensei em TEA. Pensei em TEA e encaminhei para o CAPSI, né? Que nós temos esse centro aqui em Poços de Caldas, né? No caso, que atende não só Poços, também a região. E a criança grita, só grita, e ela não consegue verbalizar. Então, é algo que chamou, ela não, parece quando você quer falar e não consegue verbalizar aquilo que você quer falar. E é um dos sintomas que nos chama atenção. E você lembrou bem aí que isso está chegando muito até vocês. Tá.
Está preocupante até pela demanda que a gente tem recebido muito. A gente avalia, quando é no SUS, né? A gente avalia, trata. E quando a gente, porque a gente, nos PSFs ou na policlínica onde eu atendo, não tem assim uma estrutura, né, de uma equipe multiprofissional. Sim. Então, quando a família já procura ou a gente encaminha para pai, que lá é o centro de referência de autismo, né? Sim. A gente encaminha para lá para eles detectarem realmente se precisa ser assistido por lá também por uma equipe multiprofissional. E dar uma resposta bem efetiva, né? E é importante dizer que vocês têm um papel muito importante no tratamento da questão do TEA. Eu acho que vocês têm um papel importantíssimo, muito importante, né? Uma boa anamnese para fazer o diagnóstico e também depois para o acompanhamento multidisciplinar. E a dislexia, a tal dislexia, né, que é a dificuldade, isso não tem muito a ver com a sua especialidade, né? Não, eu atendo também demanda de distúrbio de leitura escrita, que é a dislexia. Essa dislexia é a criança que tem um potencial cognitivo sempre bom, né? E que normalmente ela tem dificuldade nos sons, no aspecto linguístico, né? Nos sons, nos grafemas e fonemas, nos grafemas para a escrita, né? Nos fonemas, para estar percebendo isso auditivamente. Então ele está inábil para isso. Então ele não consegue transferir, muitas vezes ele é bom no auditivo, na prova fala. de habilidade linguística, percebe os sons, mas para transferir, para ele se decodificar e perceber isso na escrita e na leitura, é ruim. Na leitura, principalmente. Uma coisa interessante, Vânia, eu sempre digo que o olho não enxerga. Quem enxerga é o nosso cérebro. O olho é uma lente por onde propicia que o cérebro que enxerga. As pessoas, não é possível, não. O que enxerga é o cérebro, o olho é uma lente. Na questão da fala, a questão neurosensorial é fundamental, né? Sem sombra de dúvida. Tanto Também, que a gente vê que tanto a criança que tem o atraso de fala e linguagem, às vezes o contato sensorial dela é precário também. Ela não tem contato com uma massinha, mexer com uma areia, o que confunde muito com o autista. Então, o sensorial tem que desenvolver muito. E por isso que a gente pede e solicita para a família. Essa pandemia está complicado, né? A volta à escola, né? Mas é importantíssimo que haja isso quanto antes para a criança desenvolver, né? Eu acho, Vânia, assim, nós estamos encerrando aqui, mas eu acho que a pandemia, ela causou um atraso cognitivo, causou um atraso de aprendizagem e não é diferente em relação à linguagem. Não é verdade? Irreversível, né? Irreversível. Vamos ter que trabalhar muito, né? Nós já estamos trabalhando, nós estamos sentindo isso. As crianças estão vindo para a gente com muita dificuldade, assim, no contato social, na realização das atividades, de ficar sentado, porque elas têm muito acesso ao eletroeletrônico, né? Tablet, celular, televisão. E hoje já foi... Isso é um mal, né? Já foi preconizado que estudos da Unesp estão falando que a criança tem que ter contato de 1 hora de eletroeletrônico por dia, porque está dando N problemas. Né? E dando problema na fala, na linguagem. Comunicação não existe mais, né? O brincar não existe, foi substituído por os jogos eletrônicos, por outras coisas que não estimulam a linguagem da criança. Não, o agravo que causou as nossas crianças aí, nesse setor que nós estamos falando, e na obesidade, então. Distúrbios metabólicos. Né, distúrbios metabólicos, na compulsão por alimento, né? Porque, ansiedade. Vem até a ansiedade atrapalha a fala, não atrapalha? Aí vem aquela ansiedade, aquela compulsão de fala, que às vezes ele desencadeia uma disfluência sem estar com nenhum problema, que estava normal, né? Pela ansiedade. Vânia, a última pergunta. Eu queria que você deixasse uma dica final aqui para as mães. Quando procurar? No caso, é claro que não vai direto na fonoaudióloga, ou fonoaudiólogo, né? Mas quando procurar o pediatra, vamos começar ali na base, né? Nós que cuidamos das crianças. Quando que você deve falar assim, olha, gente, tá na hora, não deixa passar? A mãe, ela observa bem o seu filho, né? Então ela vai ver se a criança com 1 ano já não verbaliza, não vocaliza, já está com atraso de desenvolvimento até motor. Ela tem que ver tudo isso, né? Tem. Aliás, tem que acompanhar mensal, né? Ela tem que acompanhar, mas se vir a fala que não está esperado, ela tem que estar falando
com 1 ano, pelo menos, 30, 50 vocábulos. Ela não está falando, alguma coisa já não está bacana. Então, vamos ver. Ela responde quando é chamado, ela fez o teste da orelhinha e deu certo, deu presente, teve reflexo. Ah, não teve, vamos fazer esse reteste, que já tem que fazer 30 dias depois que a criança nasce, Sim. né? Então, tem que estar vendo isso e observar. Ah, vai para o otorrino, ver se ele vai pedir um novo exame para fazer um bera, para ver esses limiares auditivos, né, como é que estão. E dali tem que estar observando essa mãe e ela mesma tem que estar indo procurar um clínico, alguém que possa encaminhar. Porque quanto mais cedo esse tratamento precoce, muitas das vezes a gente tem recebido crianças de 1 ano, que tem teste, tudo certinho, mas uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, não é só a fala que está atrasada. E o freio lingual? Às vezes a criança tem um freio, uma anquiloglossia, né, que é a base do freio curto da língua por trás, então dificulta a elevação da ponta da língua. Então, e algumas palavras depende, os sílabos que a língua vai até o céu da boca. Né? Então ela atrapalha e interfere na fala, desde a amamentação. A criança às vezes ela não abocanha todo o mamilo, ela só o bico, então na auréola, né? Sim. Então ela fica só com aquela ponta e dá fissura, e a mãe fica na angústia e não sabe, aí tem que avaliar para ver como é que está esse freio dessa língua, se ela tem formato de coração, se ela não tem força, não consegue elevar a ponta, se tem um bordo já diferente, porque a criança quando ela mama, ela já tem que estar botando o bico, a boca toda na auréola e no bico, e isso fazer a sucção, ficar com a bochechinha redondinha. E a boquinha de peixe. E a boquinha de peixe, para ela estar fazendo isso. E é desde aí que você tem que observar. Então vai vindo fatores que o médico é que vai assistir e vai ver melhor, né? Por isso a importância cedo. Da puericultura, né? Ah, sem sombra de dúvida. Ela é essencial, né? É, essencial. Vânia, eu gostaria muito de agradecer a presença, viu, os esclarecimentos. É isso mesmo, a gente tem que falar de uma forma simples, para que as pessoas entendam, bem objetiva e simples. E desejar a você que continue fazendo o seu trabalho, com destreza e com Deus aí sempre à frente, viu? Obrigada. Tá bom? Que vocês vão ter muito trabalho, eu tenho certeza. Já estamos tendo. A você quero agradecer o carinho e convidar, né, para estar nos acompanhando aí na próxima semana e dizer que o nosso carinho por você é muito grande, porque o que eu quero é realmente fazer a diferença na sua vida através da informação em saúde. Fiquem com Deus e até a próxima semana, claro, se assim Ele permitir. Até lá!